Muito bom dia para você. Hoje é dia 8 de dezembro de 2022. E hoje, ao invés de fazermos o nosso devocional, a nossa Lectio Divina, nós vamos falar sobre a solenidade que a igreja celebra hoje, que é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E esse é um dogma de fé. E para a gente compreender o que nós vivenciamos hoje, a celebração que nós vivenciamos hoje, a gente precisa compreender primeiro o que é um dogma. Muitas vezes a gente ouve alguns católicos dizer: eu sou católico, mas eu não concordo com certas coisas. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: não concorda ou não conhece e não compreende realmente a essência daquilo que é celebrado? Porque a Igreja Católica, Cristã Apostólica Romana, ela é muito rica. Ela é cheia de documentos e aquilo que ela nos transmite, aquilo que ela nos ensina em sua doutrina, é colocado às claras e tem a explicação de sua essência para todo o povo. Mas, no geral, nós que nos dizemos cristãos católicos apostólicos romanos, somos relaxados e a gente não busca conhecer aquilo que deveria ser vivenciado e não seguido em uma fé cega. Porque não é isso que nós somos chamados a ter. Que tenhamos uma confiança em Deus, que supera qualquer coisa, qualquer situação. Mas a doutrina em si, a igreja é rica e ela esclarece isso aos seus fiéis. Mas muitas vezes a gente não tem a disponibilidade, a capacidade de sair do nosso comodismo para poder compreender. E dogmas são, a palavra dogma em si, ela significa verdade. E dogmas são verdades de fé. E aí, o que nos diz exatamente o catecismo da Igreja Católica sobre isso? Porque a doutrina, ela se baseia em 3 pontos fundamentais: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. É assim que se vêem as orientações que são dadas, a doutrina que é repassada para os leigos, para o povo. E a gente vai ver o que o catecismo fala exatamente sobre os dogmas. O catecismo da Igreja Católica deve ser um livro de cabeceira. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura tem que ser livro de cabeceira de todo cristão. E de todo cristão católico apostólico romano, que se diz realmente assim, deve ser também um livro de cabeceira, o Catecismo da Igreja Católica. E sobre o dogma, ele vem nos dizer: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que tenham com estas uma conexão necessária. O povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefetivelmente à fé, uma vez que para sempre transmitidas aos santos e com reto juízo, penetra mais profundamente e na sua vida coloca mais perfeitamente em obra. A palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus, não inventada pela Igreja, e proposta por ela a nossa fé. Isso é feito por uma definição solene da Igreja, magistério extraordinário, feito por um Papa ou pelo ensinamento de seu magistério ordinário. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que quando a gente faz essa solenidade, celebra a solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é um dogma de fé. E o que significa isso? Significa dizer que Maria, ela foi isenta do pecado original. E para a gente poder entender primeiramente, a gente vai entender e voltar lá na Sagrada Escritura para compreender sobre o pecado original. E o que o catecismo nos diz exatamente sobre o pecado original? Tal estado já não é aquele, ou seja, sobre o pecado original, já não é aquele em que no princípio se encontrava a natureza humana dos nossos primeiros pais, uma vez que se achavam constituídos em santidade e justiça. O homem estava isento do mal e da morte. Portanto, é esta natureza decaída, despojada de dom de graça que antes adornava, ferida em suas próprias forças naturais e submetidas ao domínio da morte. É esta
e é transmitida a todos os homens. Exatamente nesse sentido, todo homem nasce em pecado. Professamos, pois, segundo o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido juntamente com a natureza humana, pela propagação e não por imitação, e se acha em cada um como próprio. O que quer dizer exatamente isso? Quando a gente fala em pecado original, não é um pecado específico, é essa natureza humana tendenciosa que está sob o jugo da morte. Lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando fala sobre a criação do mundo, Deus criou todas as coisas, criou as coisas e disse que era bom. Criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. E Deus permitiu e vivia em plena amizade, em uma intimidade com Adão e Eva. E ali ele passeava pelos jardins com os dois e eles viviam em harmonia. A mulher, seduzida pela serpente, fala: não, o que Deus quer é que vocês não tenham conhecimento, que vocês não decidam a vida de vocês. E a mulher, então, em desobediência à ordem do Senhor, ela come o fruto, oferece para o seu marido, que também come o fruto. E aí a palavra nos diz que, numa tarde, ouvindo os passos de Deus pelo jardim, eles se perceberam nus, ficaram com vergonha e com medo, e se esconderam do Senhor. E aí, então, quando eles vão conversar, aí Deus pergunta: como sabe que vocês estão nus? Vocês comeram da árvore que eu proibi? E aí a mulher, ela não fala: sim, Senhor, eu fui desobediente, eu comi. Ela não reconhece seu erro, ela fala: foi culpa da serpente. Adão não reconhece que ele errou, ele fala: foi culpa da Eva. E ali existe uma quebra dessa intimidade com Deus, dessa obediência para com o Senhor, que não era uma obediência de servidão, mas uma obediência de amizade e intimidade. E ali o homem, além de ser desobediente, começa a colocar a culpa no outro também. E ali surge uma natureza entre que o homem não se reconhece mais enquanto criatura e o homem não se reconhece mais naquela perfeição para a qual Deus o criou, porque agora ele estava condenado à morte. Em consequência do pecado, em consequência da desobediência, ele estava condenado à morte, que não era o princípio para o qual o Senhor nos criou. Mas Deus, onipotente, onisciente, onipresente como é, único, soberano, ele já sabia que nós faríamos isso, que os nossos primeiros pais fariam isso. Ele sabia exatamente toda a trajetória da humanidade, mas o princípio de Deus para a humanidade permaneceu o mesmo, que é um princípio de salvação, de eternidade. E lá no Novo Testamento, quando a gente vê nos evangelhos a anunciação do anjo a Maria, ele faz a saudação da seguinte forma: ave cheia de graça. Diz que ela encontrou graça diante do Senhor. Se ela é cheia de graça, se ela encontrou graça diante do Senhor, Maria não está dentro dessa natureza que tem essa tendência. Então, o que significa exatamente o dogma da Imaculada Conceição? Maria, ela é isenta desse pecado original, dessa natureza tendenciosa que como consequência tem a morte. E Maria, ela foi uma serva fiel. Por quê? No Novo Testamento, é a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No Antigo Testamento, Deus falava com o povo por meio dos profetas. Porém, desde o Antigo Testamento, já se fala sobre essa Virgem. Não sobre o título, sobre o nome de Maria, mas se fala sobre a mulher e se fala sobre uma virgem, que é exatamente a narrativa que nós temos lá no Evangelho. Então, durante toda a Sagrada Escritura, a gente já tem a presença dessa bem-aventurada. E aí, então, dizer que ela não é imaculada é dizer contra aquilo que o anjo fez de anunciação. Então, o fundamento da Sagrada Escritura nos traz dessa forma. O Sagrado Magistério, durante anos e anos, foi discutido sobre o dogma da Imaculada Conceição. Não é uma ideia que surgiu, foi instituído solenemente o dogma da Imaculada Conceição, lá em 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX.
Porém, essa ideia ela já vinha sendo discutida pelo magistério há muito tempo dentro da igreja. Inclusive, o santo que nós falamos domingo passado, São João Damasceno, ele é santo e doutor da igreja e ele teve uma grande contribuição exatamente sobre o dogma, a instituição da solenidade do dogma da Imaculada Conceição. E lá no ano de 1830, uma outra santa que a gente também já falou aqui nos nossos vídeos de domingo sobre a vida dos santos, Santa Catarina de Labouré, ela tem a visão da Virgem e foi pedido que fizesse a medalha, que é a medalha que tem a imagem de Nossa Senhora das Graças, e se colocasse a ejaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso lá em 1830, antes da instituição da solenidade da Imaculada Conceição. E lá também, quando a Virgem aparece, a Santa Bernadette, que é mais dos nossos tempos contemporâneos, ela diz: eu sou a Imaculada. Então tudo que acontece, a igreja resolveu, decidiu instituir, não. É baseado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. Então não é uma coisa que surge do nada. Então a gente, enquanto cristão católico, apostólico romano, a gente precisa conhecer. Porque não são festas para se repetir todo ano. Os dogmas, eles são luzes justamente para nos guiar e reavivar a nossa fé e conduzir da melhor forma o nosso caminho, sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Maria, ela traz exatamente para a gente um exemplo de quem não se deixou corromper pelas coisas desse mundo. Para começar, o próprio anjo já disse que ela é cheia de graça, que ela encontrou graça diante de Deus, que ela é a bem-aventurada. Segundo, aquela menina, porque ela era uma menina quando recebeu a anunciação, ela já estava prometida em casamento, ela estava noiva de São José. E ela podia morrer porque ela engravidou. Como é que ia explicar isso? Hoje, se fosse nos dias atuais, a gente tem teste de DNA, mas até isso já teria um falatório. Mas na época dela, ela poderia morrer porque é adultério, é crime. Mas ela não pensa em si. Ela só não entendeu muito bem como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum. Não conheço homem nenhum porque eu não tive relações sexuais com homem nenhum. Ela era virgem. Então, o Espírito de Deus pousará sobre ti. É o que o anjo diz. E da mesma forma que a gestação também foi o parto de Maria, de uma forma sobrenatural. Então ela nos ensina exatamente, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a buscarmos diariamente, a romper com essa natureza humana e voltarmos à nossa essência, a qual nós fomos criados, de imagem e semelhança de Deus. Dessa parte divina que o Senhor deposita em cada um de nós. O Espírito, a alma que habita em você, é divino. A própria palavra diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Receber Jesus Eucarístico é o encontro da criatura com o Criador, do miserável com o soberano, do humano com o sobrenatural. E Maria sempre soube compreender isso. Sempre que ela aparece nas aparições que tem e quando ela fala na palavra, jamais foi para exaltar a si mesma, mas foi para mostrar o Filho, para mostrar aos filhos, que sou eu, que é você, o caminho que conduz ao Filho, que morreu por cada um de nós, que se fez oferta por cada um de nós, o Cordeiro perfeito, para que nós voltássemos a essa intimidade profunda para a qual Deus nos criou. E o desejo de Deus permanece o mesmo. Que eu e você possamos estar na intimidade e novamente um dia possamos passear pelos jardins, ouvir os passos de Deus e o coração se encher de alegria. Então, a solenidade, o dogma da Imaculada Conceição é sobre isso, sobre aquela que foi isenta do pecado original, que não traz em si essa natureza do declínio, da queda, da morte, da desobediência, mas que foi preservada pelo Senhor, tudo para o mérito do Senhor Deus. Ela foi preservada desde antes, escolhida por Ele, mas na sua liberdade de escolha, ela disse sim. Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a sua palavra. Que esse seja também o desejo do meu e do seu coração. Que a gente viva diariamente, renunciando a essa natureza que nos conduz à morte, para alcançarmos, pela intercessão da bem-aventurada Imaculada Nossa Senhora da Conceição, a graça da eternidade. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, intercedei por nós.